Otílio Rodrigues, o Brasil vem vivendo situações tão complicadas. Uma delas é que as crianças mais pobres que vêm recebendo favores do atual governo. O que se pode esperar das crianças brasileiras diante desse contexto que o país vive atualmente? Olha, é uma questão muito relevante e eu pesquisei um pouco, porque recentemente foi divulgado o Atlas Brasileiro da Mobilidade Social. É um documento entre os anos de 1983 e 2019. Conclusões que mostram essa pesquisa significam um completo fracasso das políticas empreendidas pelos governos brasileiros nessa primeira metade do século XXI. Nós estamos aqui um quarto de século, 25 anos do século XXI. Com todo esse tempo, nós continuamos uma tragédia. Eu pensei alguns números para a gente ter uma ideia do que significa esse problema que não está sendo abordado, que não faz pauta das mídias sociais, mesmo da mídia tradicional. Esse tema deveria estar sendo discutido, debatido por especialistas, universidades, classe política, pelos órgãos representativos da sociedade civil. Segundo essa pesquisa, de 1983 a 2019, são dados, não é opinião, apenas 1,9% das crianças pobres das famílias brasileiras podem vir a alcançar a média dos 10% mais ricos. Quer dizer, 1 em 50 crianças vão ter essa possibilidade. Mais um dado: 11% das crianças pobres brasileiras podem vir a alcançar a média dos 25% mais ricos quando se tornarem adultos e integrantes do mercado de trabalho. Outro dado importante, vou citar mais dois: apenas 1,9% das crianças pobres brasileiras vão terminar o ensino de nível superior. 66%, 2/3 dos jovens brasileiros vão continuar permanecendo nesse universo dos 50% mais pobres da população. Isto compromete o nosso futuro, o futuro como nação, o desenvolvimento econômico. Comparando com os países nórdicos mais avançados em termos de mobilidade social, de ascensão social, uma família pobre da Dinamarca, da Noruega ou da Finlândia, elas conseguem, com esforço, com trabalho, com estudo, em apenas 2 gerações, atingir o nível de renda média, que é um conceito internacional dos países desenvolvidos. Enquanto que no Brasil, o mesmo indicador leva 9 gerações para que uma família pobre possa vir a alcançar um nível de renda média. E o país? Quais são as consequências para a nação brasileira? Nós temos um governo que, somando, já foram mais de 20 anos e que não mudou nada. Pelo contrário, se deteriorou. Quando a gente pega o contingente mais pobre de uma sociedade, de um país, onde tem um governo que se coloca como defensor dos pobres, o contingente dos 50% mais pobres teve até uma redução em números absolutos. Se eu pegar a série de 2017 a 2023, houve uma redução no número da pobreza brasileira de 34 milhões para 29 milhões. Esse é um dado positivo, sem dúvida. A gente tem que identificar e reconhecer. Um outro dado positivo: o percentual de escolaridade dos jovens pobres aumentou de 6,4 anos, o tempo de frequência à escola. Os jovens pobres aumentaram de 6,4 nesse período para 8 anos. É positivo também. Mas veja só a crueldade, e que muita gente não presta atenção nisso, não analisa, que esse mesmo contingente sofreu um impacto, uma queda em sua renda, em seu poder aquisitivo, de 26% no período. Então, quando você me pergunta quais as consequências dessa situação para o nosso país, não é difícil de relacionar, porque 14 milhões de brasileiros vivem em estado de insuficiência alimentar.
isso tem uma repercussão no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. E sabe qual que é a consequência principal disso? Incapacidade dessas pessoas de ingressarem no mercado de trabalho. 2/3 dos jovens brasileiros são incapazes de dominar as competências básicas necessárias para eles ingressarem no mercado de trabalho. Que competências são essas? Eu listaria 5. Ler e interpretar o que leu. Fazer operações matemáticas básicas. Ter um pensamento crítico, elaborar um raciocínio. Dominar habilidades digitais básicas e ser capaz de se comunicar e trabalhar em equipe. Nós estamos comprometendo o futuro da nação brasileira e isso é praticamente ignorado. Você está assistindo um debate como esse no Congresso Nacional, nas instituições, na mídia. Quais são as possíveis alternativas para que o Brasil possa superar essa realidade que atinge principalmente as crianças, aquelas que vão estar no futuro condenadas à pobreza, à dependência? Observando o exemplo de países que superaram essa situação de atraso econômico, de miséria e de subdesenvolvimento, basta olhar o que aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Os países nórdicos eram miseráveis. O Japão, o Sudeste Asiático e mesmo a Europa Ocidental e o próprio Estados Unidos são exemplos que a gente pode se mirar e aprender e se inspirar. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, que seria a prioridade absoluta, educação de qualidade. Um segundo ponto, no caso brasileiro, criar condições de segurança alimentar. Uma outra questão é saneamento básico. Os dados, as estatísticas mostram 21 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. E outro ponto que eu destacaria, todos esses programas de transferência de renda são importantes que sejam feitas, não podem ser uma forma de garantir um voto de cabresto e uma dependência eterna, escravizada, que é mais ou menos o que acontece no Brasil. Então nós já falamos, a saída é que esses programas de transferência de renda têm uma porta de entrada e uma porta de saída, e que eles sejam condicionados, vinculados a que essas famílias beneficiárias, elas sejam formadas, capacitadas, para que elas se profissionalizem e entrem no mercado de trabalho, para que elas possam viver com seus próprios meios, do seu próprio esforço pessoal. Não pode ser uma rede de dependência eterna, como o nosso governo atual quer manter e vem mantendo, em nome de um populismo barato, execrável. O que seria uma outra solução? Que dentro da rede SUS tivessem programas de aconselhamento social e psíquico, emocional, para os jovens das famílias mais pobres. Isso seria, mais ou menos, algumas das saídas possíveis, que não são irrealizáveis. Basta a gente observar exemplos de outros países, como eu citei aqui, Finlândia, Noruega, Dinamarca e alguns países do Sudeste Asiático.